Continuando aqui a nossa série Justificados, hoje vamos continuar a nossa exposição bíblica de Romanos, onde Romanos a gente vê que é uma sistematização da teologia paulina, onde vários preceitos importantes da fé estão lá em Romanos. Pode-se dizer que depois a continuação espiritual de Romanos seja a carta aos Efésios, provavelmente, ou a carta dos Gálatas, ou talvez as duas juntas, porque é praticamente uma continuação. Eu acho que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, se eu não me engano, a carta de Éfeso aos Efésios foi escrita primeiro. Eu acho que Paulo estava com a carta aos Efésios aberta quando escreveu a carta aos Romanos, para se lembrar de algumas coisas. Mas enfim, hoje vamos estar comentando, expondo mais uma parte do texto bíblico lá em Romanos 2. A gente fez um vídeo um pouquinho mais pesado na semana passada, onde o moralista também será julgado. E hoje a gente vai falar um pouquinho que a aparência não é transformação. Vamos continuar um pouquinho na parte do moralista, porque Romanos 2 é basicamente isso, sobre o judeu moralista, o judeu de aparência, o cristão de aparência, e mostrar que essa aparência, que isso daí não significa de absolutamente nada. A gente pode ver isso como um paralelo no filme do Homem de Ferro, lá com o Tony Stark, que possui várias armaduras. E o Tony Stark fica dentro. A armadura ele tem um modo de autocontrole, mas quem é o herói em si é o Tony Stark. Ele que se sacrificou lá em Ultimato para salvar o universo, e não a armadura. Agora pensa em uma coisa. Pensa que tipo, o Tony Stark criou lá o negócio e agora a armadura protege todo mundo por si só. A armadura se torna um herói? Não. Ela pode ter os mesmos feitos, a mesma força do que o Tony Stark usando a armadura, mas o Tony não está dentro. Ela está vazia. Aqui não dá é só uma armadura, só algo vazio fazendo a função que foi programada para ser feita. Só um metal vazio. Ela tem aparência de herói, ela tem tecnologia de um herói, ela tem uma forma de um herói. Mas o herói não está dentro, porque o herói é o Tony Stark. Paulo, basicamente, aqui em Romanos 2, do verso 17 ao 29, está dizendo que muita gente, dentro da religião, acontece isso. Muita gente ah, muita gente está na religião, muita gente está fazendo os preceitos da religião. E basicamente tem tudo sistematicamente do que uma religião pede. Tem a Bíblia, tem tradições religiosas, tem rituais, tem uma identidade espiritual. Porém, não passa de uma casca vazia, porque Deus não transformou o coração. O texto que vamos ler hoje, que é Romanos 2, já peço que você abra, do verso 17 ao verso 19, Paulo demonstra a falsa segurança religiosa dos judeus. E pode-se dizer que a falsa religião, a falsa segurança religiosa que muitos cristãos têm hoje também. Então vamos abrir aí Romanos capítulo 2 e vamos fazer essa lida do verso 17 ao verso 29, ou seja, até o final do capítulo. Show? Vamos nessa. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega não se deve roubar, rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será esta incircuncisão considerada como circuncisão. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu, quem o é apenas exteriormente,
nem é circuncisão a que somente é na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Novamente, eu não estou fazendo nenhum tipo de oração após a leitura da palavra, porque eu quero que seja mais uma reflexão de vídeo, não é nenhuma pregação nem nada do tipo, certo? Se você quiser, pause o vídeo, faça uma oração por causa da Santíssima Palavra. E eu peço perdão por eu não conseguir ler direito aqui. Tem algumas coisas que circuncidão, buga a minha cabeça. Peço perdão por isso. Enfim, aqui a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. O primeiro ponto que a gente consegue colocar é a confiança na identidade religiosa, onde muitos judeus tinham essa confiança na identidade religiosa. A gente consegue ver isso dos versos 17 ao verso 20, onde basicamente ele fala: tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus. Basicamente, a gente tem essa segurança religiosa do porquê, eu sou judeu, eu nasci como cristão. Essa segurança religiosa faz a gente achar que está completamente salvo e pode julgar os outros por tudo aquilo que a gente viveu dentro da religiosidade. Paulo começa atacando isso. Aqui no verso 17, Paulo começa a bater, a atirar nesse orgulho religioso. O judeu do primeiro século tinha algumas fontes de confiança, 3 para ser exato. A identidade religiosa dele: eu sou judeu, eu sou o povo escolhido por Deus. Aqui é o povo de Deus, não sei o que. Eu sou judeu. É isso. Os outros estão errados, mas eu sou judeu. Segunda fonte era o conhecimento dele na lei. Os caras sabiam da lei mais do que tudo, sabiam da Torá, sabiam da lei mosaica mais do que tudo. E eles sempre se apegavam muito nisso. Eu tenho a revelação de Deus. A lei de Deus está aqui comigo. E o terceiro ponto que eles sempre ah, tinham esse orgulho era na capacidade de ensinar os outros. A gente vê isso no verso 19 e no verso 20. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, tendo a lei a forma de sabedoria e da verdade, basicamente eles tinham essas confianças, que basicamente é o que a gente tem hoje em dia também. Pessoas que são de berço cristão ou que são cristãs foram convertidas ao cristianismo, entre aspas, e se vê como melhor, se vê como superior, se colocam uma forma de superioridade com as pessoas do mundo por causa da identidade cristã dela. O conhecimento dessa pessoa da Bíblia, porque você vê a maioria das pessoas: não, mas não é bem assim, você não tem um conhecimento da Bíblia que nem eu tenho. Algumas vezes é verdade, as pessoas faltam de conhecimento, mas tem outras pessoas que têm um conhecimento daqui, estudaram mais do que eu e mais do que você, tem um certo conhecimento da Bíblia, não tanto quanto os teólogos mais renomados que temos, mas tem um certo conhecimento. Mas quem tem a revelação sou eu. Quem tem a revelação é minha religião. E a capacidade de ensinar os outros, porque é só você que pode ensinar os outros. Aí começa a desprezar algumas ciências humanas. Não, a ciência não serve para nada. A psicologia não serve para nada. Você não pode tomar remédio, é só declarar que está curado. Aí a gente começa a se entranhar nessa coisa de religiosidade. E assim como os judeus, nós nos vemos como guias espirituais, mestres da verdade, um povo escolhido. E até aqui Paulo não disse que isso era mentira. Isso, porventura, pode ser verdade, porque realmente temos a revelação de Deus, somos cristãos, aqueles que realmente são convertidos, aqueles que o Espírito Santo realmente tocou, somos guias, somos mestres da verdade, temos a Bíblia e temos que levar isso aos outros, evangelizar. Paulo não disse que é mentira isso. Paulo não disse que esses preceitos dos judeus é mentira. O problema não era ter privilégios espirituais. O problema era confiar nesses privilégios para a salvação. É confiar nas suas obras para a salvação e não na graça de Cristo. A religião, hoje, como na época, virou uma identidade cultural e não uma transformação espiritual. Os cristãos do IBGE, os cristãos culturais, os cristãos que é cristão porque vou na igreja todo domingo, porque é legal, eu tô com a galera, não sei o quê. E é aquele negócio, é alguém dizer hoje: eu sou evangélico.
puxando o pé da minha fé, que é a fé reformada, não, é porque eu sou reformado e vocês pentecostais, não sei o quê, aí eu sou presbiteriano, aí eu sou batista, aí eu sou assembleiano, é a mesma coisa que os judeus faziam lá no século 50, no ano 57 depois de Cristo. Mas a pergunta que devemos fazer nunca foi qual a sua placa religiosa, qual a placa da sua igreja, qual a fé que você promulga, arminianismo, calvinismo, semi-pelagianismo, não sei o que, qual é isso? Não, a pergunta nunca foi essa e nunca deve ser essa. A pergunta é, seu coração realmente foi transformado por Cristo? E essas atitudes dessa segurança religiosa leva a uma incoerência. A gente vê do verso 21 ao verso 24, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Rapaz, isso é meio pesado, como a gente pode ver. Aqui ele faz essa sequência de acusações. Paulo faz essa sequência de acusações apontando o dedo e mostrando o erro dessa religiosidade. Tu que pregas que não deve furtar, rouba, furtas. Tu que pregas contra o... esqueci o nome agora. Tu que pregas contra o adultério, adultera, você que prega contra o adultério, bate uma punheta, fornica. Fui meio grosseiro agora, mas Paulo faz essa sequência de acusações até o verso 23. E a gente pode ver que quando isso, dentro do meio cristão, ou semi-cristão, seja o meio reformado, pentecostal, neopentecostal, que se considera cristão ou católico, quando isso acontece, isso vai para o mundo, isso vai para as pessoas do mundo e acontece uma loucura, tá vendo? Se diz que é santinho, se paga de santinho, mas não é não. Isso desonra o nome do corpo de Cristo, o nome da igreja, isso desonra ainda principalmente a Cristo e a Deus. Eles, assim como os hipócritas religiosos, ensinam a lei, ensinam a Bíblia, defendiam a lei, defendem a Bíblia, orgulhavam-se da lei, se orgulham de ter isso daqui, mas não obedecem às leis, não obedecem a Deus. E o efeito disso é devastador entre os gentios, entre a galera do mundo, que é que nem diz no verso 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quando um cristão peca, e peca escancaradamente, o nome de Deus é blasfemado. A gente carrega essa responsabilidade. Quando a gente peca, o nome de Deus é blasfemado, o nome de Deus é blasfemado entre a galera do mundo, entre o pessoal do mundo, entre os gentios. É blasfemado por sua, por minha, por nossa culpa. A gente vê o pessoal aí, a galera daquela igreja para o mundo todo, se é que vocês me entendem, que gosta muito de dinheiro, completamente neopentecostal. Cara, zombando de um pastor dele que morreu. E a galera blasfemando o nome de Deus, falando que Deus não existe, que a igreja é ruim por causa daquilo. Gente falando, eu já testei todas as formas de tirar o dízimo. Blasfemando o nome de Deus por causa desse pecado. E por dizer que é de Deus. A hipocrisia do povo de Deus faz o mundo desprezar Deus. Quantas vezes isso aconteceu hoje? Quando alguém prega a santidade, mas vive um pecado escondido. E quando a bomba estoura, bum, pessoas se afastam, pessoas são machucadas. Quando alguém fala de Deus, mas age com injustiça. Na sociedade brasileira hoje, a gente reclama bastante dos nossos políticos, mas o problema muitas vezes não é o político, é a população. Quando você pega um troco errado a mais no supermercado, você não reclama, fica quietinho, esconde no bolso. Quando uma pessoa pede, finge que é outra pessoa aqui na ligação, não sei o que, você finge. O nome de Deus é blasfemado por causa desses seus pecados, por causa dos meus. Lembrando, eu estava estudando, escrevendo isso daqui, veio primeiro para mim essa palavra e eu senti bastante. Porque eu faço as mesmas coisas muitas vezes e eu tenho que rever completamente minhas atitudes.
Eu quero que você reveja as suas também, porque isso daqui é o evangelho, é confronto. O mundo olha para tudo isso que os religiosos fazem, que os cristãos fazem e fala: se isso é cristianismo, se isso é seguir a esse Deus, eu não quero. Eu não quero. Paulo está literalmente dizendo escancaradamente: religião sem transformação destrói o testemunho do Evangelho, destrói o testemunho de Deus. O verdadeiro judeu, o verdadeiro cristão, é o cristão interior, como vemos do verso 25 ao verso 28. Agora, Paulo mexe numa coisa que irrita os judeus: a circuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança de Abraão. Era o símbolo máximo de pertencimento ao povo de Deus. Que hoje a gente substitui pelo batismo, ou substitui por, tipo, eu tô com a galera e vou para a igreja todo domingo. É o símbolo máximo do pertencimento do povo de Deus. Mas Paulo, no verso 25, fala o seguinte: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, o ritual da circuncisão não salva ninguém. O batismo não salva ninguém. Ir para o domingo, todo domingo na igreja, não salva ninguém. Isso não salva nada. Se não há obediência nos preceitos de Deus, o símbolo, o simbolismo, a santa ceia que você toma, o batismo que você faz, a circuncisão que você faz, o apresentamento do seu bebê perante a igreja que você faz, não tem valor nenhum. Não tem um valor espiritual. E no verso 27, Paulo fala: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Paulo pisa no calo da religiosidade, pisa no calo do judeu. Paulo está dizendo algo ofensivo para os religiosos. Está dizendo algo ofensivo para os judeus. Um gentil obediente pode estar mais perto de Deus do que um judeu religioso. Aquela pessoa recém-convertida, cheia de tatuagem, com o braço trincado de tatuagem, preto, o braço todo preto de tatuagem, que fala: mano, e aí, meu velho, não sei o que, que luta contra o pecado da pornografia, que luta contra o pecado dos vícios em cigarro, que luta contra o alcoolismo, é mais obediente a Deus do que você, religioso. Isso destrói a ideia de salvação por identidade religiosa. No verso 29, Paulo, na conclusão do livro, fala o seguinte: porém, judeu é aquele que interiormente e que é, perdão, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. A religiosidade não salva. Nós não temos que virar o rosto para uma placa de igreja, para uma placa teológica ou para uma vertente filosófica. Temos que virar o rosto, temos que seguir na direção que Cristo está, porque Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou para salvar eu e você. Aquele que venceu a morte, que venceu o diabo, que o lançará sobre o lago de fogo. Paulo aqui revela algo profundo. O verdadeiro povo de Deus, não como na antiga aliança, não são os circuncidados na carne, não são os judeus. O verdadeiro povo de Deus não é definido por etnia, por tradição ou por algum ritual religioso, mas por uma transformação interior que o Espírito Santo converte no seu coração. A circuncisão do coração significa um arrependimento real, uma nova natureza, a transformação pelo Espírito. E você, judeu, que ou segue os princípios da Torá e não acredita em Cristo como Salvador, e diz que o povo de Deus é aquele que é circuncidado mesmo e tal, Deus pretendia isso desde a antiga aliança. Lá em Deuteronômio 36, vamos abrir, Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês
e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Ou seja, essa circuncisão na alma, essa circuncisão no coração, que gera transformação, quem faz é Deus, e não nós. E é essa circuncisão que salva, e não rituais religiosos, não a circuncisão na carne, não o batismo, mas a salvação vem somente por Deus. Ou seja, desde sempre, Deus não queria um ritual religioso, não estava interessado em obras. Deus queria um coração transformado. Deus quer um coração transformado, e não apenas a religião externa que pregamos. E precisamos entender isso, que religião sem transformação é auto-engano. Podemos dizer que somos religiosos, mas pecamos escondido. Isso é um auto-engano. Hum, tá tudo bem, mas seu caminho está sendo destinado ao inferno, caso não haja arrependimento. O cristianismo verdadeiro começa de dentro para fora, e não um ato externo que vem internamente, mas começa no seu coração, e você vai se modelando até chegar à santificação, à santidade. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa exposição bíblica de Romanos. A próxima semana não, que esse vídeo sai no sábado, mas amanhã falaremos do último ponto, talvez, da primeira parte da carta aos Romanos. Então, eu aguardo vocês amanhã. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo bem grande. Falou, fui e tchau.